O que eu acho que está passando pela cabeça das pessoas em Washington? Claro, Washington está um pouco dividido. Existem os falcões que nos últimos 35 anos têm se dedicado a minar a Rússia, dividir a Rússia e até mesmo buscar uma mudança de regime no país. A ampliação da OTAN fez parte desse programa, e isso nos trouxe muitos problemas, porque a Rússia não quer ser subordinada aos Estados Unidos, e ela não apenas se ressente disso, ela considera essa postura agressiva dos Estados como uma ameaça direta e imediata à segurança russa. Francamente, não os culpo por esse ponto de vista. Sou bastante crítico em relação a essa abordagem do Deep State dos Estados Unidos, que tem sido bastante consistente. Supostamente, Donald Trump queria fazer algo diferente. E eu digo supostamente porque até esse momento não está claro se ele entende, realmente quer fazer algo diferente, tem capacidade para fazer algo diferente, ou se vai enfrentar o que claramente continua sendo o lado belicista e do estado profundo da cena política americana. Mas Trump entrou com a ideia ostensiva de acabar com a guerra na Ucrânia. Foram feitas declarações informais de que sim, a ampliação da OTAN foi uma provocação e que podemos entender o ponto de vista da Rússia. Mas essas declarações nunca se tornaram política oficial dos Estados até agora. Trump nunca fez um discurso ao povo americano explicando que vamos fazer algo diferente. Trump enviou seu enviado, Stephen Witkoff, a Moscou. Eles conversaram com os russos. Parecia promissor para mim há alguns meses, e então Trump mudou seu discurso. Ele também enviou esse senhor idoso, o general Kellogg, que definitivamente reflete a corrente dominante do cenário militar industrial nos Estados Unidos. E isso nos leva à sua pergunta específica. O que os Estados Unidos estão pedindo, como a Rússia está respondendo e qual é a verdadeira política americana neste momento? Os russos, para começar por aí, são muito claros. Eles dizem que essa guerra surgiu por causa de ações que ameaçam a segurança russa. E a maneira de acabar com a guerra é resolver essas causas subjacentes. A número 1 é a ampliação da OTAN. A número 2, aliás, é a participação dos Estados Unidos na escolha dos regimes da Ucrânia. Os Estados estão profundamente envolvidos na política ucraniana a um ponto revoltante. E os Estados Unidos desempenharam um papel direto no golpe de fevereiro de 2014, que derrubou o governo da Ucrânia. Viktor Yanukovych, o presidente da Ucrânia, queria neutralidade em vez da OTAN. Então os russos estão dizendo, vejam, essas são as causas fundamentais desta guerra. Precisamos de uma arquitetura de segurança para que isso não continue. O lado dos Estados Unidos variou ao longo do tempo. Por um tempo, o lado mais agressivo dos Estados Unidos dizia, continuem lutando, a Rússia vai colapsar por causa das sanções econômicas, vai colapsar por causa do armamento dos Estados Unidos, vai colapsar porque Putin está politicamente enfraquecido em Moscou. Todas essas avaliações estavam erradas. Acho que se pode ser ainda mais enfático e dizer que eram avaliações delirantes, mas estavam erradas. Quando a Rússia começou a vencer no campo de batalha, o lado agressivo disse, o cessar-fogo é a resposta. Congelem o conflito. Os russos disseram, congelar o conflito só significa que temos o ímpeto agora. Vocês querem que paremos o avanço? E quando o lado de vocês se fortalecer, vão reiniciar a guerra, porque não vão chegar às questões centrais. Os Estados Unidos nunca respondem a esse desafio publicamente. Os europeus são mais do que patéticos em sua retórica pública. Então isso faz parte da idiotice dos eventos globais. Questões sérias são levantadas, mas não são respondidas de forma séria. Mas os russos estão dizendo, o que vocês querem dizer com cessar-fogo? Queremos chegar às causas profundas. Até esse momento, depois de um progresso inicial aparente em abordar as causas profundas, Trump recuou e foi para o cessar-fogo. Depois ele foi para o cessar-fogo incondicional, dentro de uma abordagem de 10 dias. Foi assim que a Índia entrou nessa questão das tarifas.
E então, de repente, 2 dias atrás, houve o anúncio de uma reunião entre Trump e Putin. O que isso significa? Bem, ninguém realmente sabe o que significa. Mas uma ideia, a ideia esperançosa, é que Trump fez declarações reais de consciência sobre as causas profundas e uma disposição para concordar em resolver as causas fundamentais da guerra. Esse é o lado otimista, que talvez Trump esteja voltando ao que parecia ser o curso inicial. O lado pessimista é que, bem, é só mais uma reunião, e Trump vai fazer o que quiser depois, e a Rússia vai manter sua posição, e nada vai sair disso. Isso certamente também é possível. Então eu não sinto que entendamos internamente por que de repente essa reunião de cúpula está acontecendo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que os americanos sinalizaram alguma realidade desta vez. Isso seria a melhor notícia. O interessante é que na superfície, Trump ainda está, bem, na superfície devo dizer, em relação à Rússia, Trump disse, bem, não sei se continuaremos a fazer essa exigência de cessar-fogo unilateral, um cessar-fogo incondicional, vamos ver o que Putin diz. Mas ao mesmo tempo, incrivelmente, ele está punindo a Índia ao dizer, vocês têm que parar de comprar petróleo da Rússia. E as tarifas estão entrando em vigor. E isso já está tendo grandes ramificações para a política global, em questão de horas. No geral, acho que os Estados Unidos são incoerentes em sua política externa. Não sou muito otimista em relação ao Trump, porque não acho que ele tenha um tempo de atenção maior que 15 minutos. E não sei se eles conseguem fazer a paz por causa das limitações do Trump. Mas eu diria que eles deveriam buscar a paz. E a Rússia, na verdade, está do lado certo nessa questão, que é parar a expansão da OTAN. Isso nunca deveria ter acontecido. É preciso tratar das questões dos territórios. A Crimeia, claro, nunca vai voltar para a Ucrânia, considerando toda a história e as circunstâncias. Mas há espaço para acabar com essa guerra, e ela deve ser encerrada, e isso deve ser feito abordando as razões fundamentais do conflito. Quão poderoso você acha que o complexo militar industrial e toda a infraestrutura da OTAN são, considerando que algumas pessoas agora argumentam que a Europa decidiu subsidiar totalmente a OTAN? Quero dizer, toda a ajuda que secou depois que o presidente Trump assumiu o poder foi totalmente restabelecida, mais do que restabelecida, pelos europeus, principalmente pelos países nórdicos e pela Alemanha. Quão grande é o incentivo, ou quanta pressão, está vindo da OTAN e do complexo militar industrial para não normalizar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia? Em termos de poder fundamental, Donald Trump poderia acabar com a guerra, dizer à OTAN que a ampliação não vai avançar e realizar isso. A Europa não conseguiria sustentar o esforço de guerra, mesmo que decidisse que isso era de seu interesse. Ao mesmo tempo, Trump teria que administrar isso politicamente de uma forma bastante sofisticada e consistente, porque enfrentaria oposição de todos os lados, começando dentro dos Estados Unidos, no Congresso, com senadores como, mais notoriamente, Lindsey Graham e Richard Blumenthal, mas também muitos outros senadores que basicamente fazem parte do complexo industrial militar. Eles estão no Comitê de Serviços Armados. A mentalidade em Washington é de guerra o tempo todo. Então, o presidente precisa mudar essa mentalidade. Agora, Trump conseguiria fazer isso? Primeiro, constitucionalmente, sim. Se ele disser que vamos parar, os Estados Unidos vão parar. Ele tem a responsabilidade pela política externa. O Congresso não pode travar uma guerra passando por cima do presidente dos Estados Unidos. E por esse motivo, se o presidente fizer seu trabalho, sim, ele tem autoridade para isso. Ele conseguiria vencer politicamente nessa questão, sim, porque o povo americano, em termos de opinião pública, como eleitorado, não tem nenhum interesse nessa guerra. Eles estão cansados disso, não querem mais. A base MAGA de Trump foi informada de que a guerra vai acabar rapidamente.
A retórica inicial de J.D. Vance e de outros era de que essa guerra terminaria rapidamente. Então não é que Trump enfrentaria resistência do eleitorado em geral. A resistência viria de dentro do complexo industrial militar. Depois vem a Europa. Sim, basicamente os europeus querem que a guerra continue. Acho que isso é profundamente equivocado do ponto de vista deles, dos interesses da Europa. O interesse da Europa é, na verdade, ter relações abertas e normais com a Rússia, porque Europa e Rússia têm economias complementares. Eles se saem bem quando comercializam entre si. Ambos sofrem quando o comércio é interrompido, embora a Europa sofra ainda mais. É o apêndice ocidental da Eurásia. A Rússia pode se voltar para a Índia, pode se voltar para a China, pode buscar outros lugares, enquanto a Europa, na verdade, é mais dependente da Rússia do que a Rússia é da Europa. Então acho que os europeus estão errados, mas eles são um grupo de pressão. Eles acham bom que a Ucrânia esteja lutando contra a Rússia porque pensam, bem, assim há menos chance de a Rússia estar em nossa fronteira. Isso é primitivo, aliás. A Rússia não vai invadir a Europa, não tem os meios, nem o motivo, nem a motivação, não enfrentaria os perigos e tudo mais. Mas os europeus têm adotado uma postura mais dura. Como eu disse, eles não têm capacidade de passar por cima do presidente dos Estados Unidos. Eles têm a capacidade de aumentar o custo político para Trump. Acusações de apaziguamento, acusações de ser brando com a Rússia. Isso tem algum peso na política americana. E eles vão fazer essas acusações como já fizeram nos últimos meses. Mas será que eles realmente conseguiriam continuar a guerra sem os Estados Unidos? A ideia toda é risível. Mesmo com os Estados Unidos, a guerra não será vencida. A Rússia vai vencer a guerra no campo de batalha. Então, diante de tudo isso, depende do Trump. Se ele agir como presidente, e isso é um grande se, mas se ele agir como presidente, a guerra vai acabar. It's a big if, but if he acts presidential, the war will end.